vez, mais uma vez, a nossa trabalhadora aqui da casa, Anne Carine. E a Anne hoje vai nos falar sobre asas da felicidade. Que possamos ouvi-la, que possamos compreender da melhor forma tudo que ela irá nos passar. E que a espiritualidade te ampare e te ilumine neste momento. Uma boa tarde a todos, saudamos a todos aqui presentes, encarnados, desencarnados e os nossos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Estão todos me ouvindo bem? A tudo dai graças, inclusive ao nosso ar-condicionado um pouco barulhento, mas temos pelo menos um ar-condicionado. Irmãos, nós vamos começar a nossa reflexão de hoje com um texto que é extraído deste livro aqui, Diretrizes para uma Vida Feliz. São textos psicografados pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco, através do espírito Marco Prisco. Eu acho que todo mundo conhece, já ouviu falar e acompanha o Divaldo, mas uma rápida informação sobre o empenho dele no nosso trabalho da doutrina espírita. Divaldo é um dos mais consagrados oradores e médiuns da atualidade, fiel mensageiro da palavra de Cristo, pelas consoladoras e esperançosas lições que a doutrina espírita nos traz. Com a orientação da sua mentora, Joana de Ângeles, tem psicografado mais de 250 obras de vários espíritos, muitas já traduzidas para outros idiomas, levando a todos os continentes sedentos de paz, as palavras de paz e de amor. E Divaldo é mais conhecido por ser um conferencista, né? São milhares de palestras, de falas que ele tem ao longo dessa trajetória, no alto dos seus 97 anos de vida. E o espírito Marco Prisco, pouco conhecido, Marco Prisco é um pseudônimo criado pelo próprio espírito, porque pouco se sabe sobre ele, apenas que viveu ao tempo de Jesus em Roma e conheceu o mestre na Palestina. E todos os textos entre Divaldo e Marco Prisco têm esta conotação de orientação e de uma palavra de esperança. O texto de hoje tem como título Viver com Alegria. Diariamente, quando você desperte, deixe-se invadir pela alegria, considerando que se encontra na Terra reencarnado, com excelentes oportunidades de crescimento para Deus. Irmãos, todos nós que estamos encarnados hoje, estamos aqui nesta oportunidade, nesta escola, para que nós possamos caminhar rumo à nossa ascensão. Sejam quais forem as preocupações, os desafios, os testemunhos que esteja enfrentando, alegre-se por haver retornado da viagem ao país dos sonhos, com o ensejo abençoado de resolver todas as questões pendentes na sua existência. Nós somos espíritos em aperfeiçoamento e estamos numa jornada de crescimento. Então, a cada dia que nós despertamos nesta atual existência, é como se abrissem para nós novamente um livro em branco, onde nós estamos escrevendo a nossa própria história.
E essa nossa história é uma história de ascensão espiritual. Hoje nós somos melhores do que nós fomos ontem. Amanhã nós seremos melhores do que nós somos hoje. Eu sempre digo isso, o progresso é uma lei de Deus, está lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos. Todos nós estamos progredindo. Muitas vezes nós não percebemos ou nós nos culpamos por erros e equívocos cometidos. Mas é que o nosso crescimento, ele é de fato a passos lentos. Esse tempo que nós estamos encarnados aqui na matéria, 70 anos, 80, 90, 100, é um ínfimo período dentro dessa nossa jornada de espíritos imortais que somos. Mas tenhamos certeza que nós estamos no caminho correto. Principalmente nós que estamos aqui. Não que nós sejamos melhores, nós simplesmente estamos despertando. Nosso interruptor foi ligado. A partir de agora, começa uma jornada de conhecimento, de aprendizado, de esforço na nossa melhoria. Enquanto você está no corpo, na experiência evolutiva, as circunstâncias podem alterar-se de um para outro momento, facultando-lhe realizações nobilitantes, ou seja, com privilégios e libertadores. A gente tem um hábito, um costume que é da nossa condição de nos alegrarmos com aquilo de bom que nos acontece, de nos queixarmos com aquilo que não é muito bom. Mas tenhamos certeza, tudo na nossa vida são experiências, tudo tem um propósito. Então a gente precisa compreender isso e, compreendendo, tirar as melhores lições de tudo que nos acontece, de todos os momentos da nossa vida. A vida prossegue de toda forma, sejam quais forem as situações que surpreendam o espírito. Se deambula, ou seja, se vagueia, através dos equipamentos orgânicos, desfruta de possibilidades múltiplas de renovação, de esclarecimento, de reparação. Muito da nossa jornada é uma jornada de reparação, de equívocos que nós cometemos nessa atual existência e também na existência passada. No momento que a gente desperta, a gente começa a corrigir a nossa rota. E eu sempre digo que nós não estamos num oceano perdidos, uma gota perdida no oceano. Nós temos um leme. O vento sopra e esse vento que sopra nos leva a Jesus, nosso guia e modelo. Então, quando nós temos dúvidas de como agir, pensemos como que Jesus nos orientaria. E aí nós ajustamos o nosso rumo. O sofrimento não tem caráter punitivo. E isso é uma questão muito importante de nós compreendermos, porque algumas denominações religiosas colocam o sofrimento como uma forma de punição. E não é. O sofrimento é apenas o resultado, a colheita daquilo que nós plantamos. Nós estamos colhendo exatamente aquilo que nós semeamos lá atrás. Antes, o sofrimento é uma advertência de que algo não se encontra bem, de que se faz necessário retificar alguma coisa que está aguardando renovação. É fácil de entender isso. Quando nós temos uma dor de cabeça. Dor de cabeça não é uma doença em si. É um aviso de que alguma coisa não está funcionando bem no nosso corpo físico. É um alerta. Então, todo o sofrimento, toda dor, é um alerta
de que algo em nós precisa ser ajustado. Alegre-se, portanto, por ainda dispor de tempo para conquistar aquilo que perdeu e conquistar-se a si mesmo. Quando eu li essa frase, eu fiquei pensando, meditando sobre ela. Conquistar-se a si mesmo. Santo Agostinho nos fala do conhecer a si mesmo. Nós precisamos, nessa nossa jornada de busca evolutiva, de fato nos conhecer, abrir as portas do nosso coração, da nossa alma, identificarmos quais são as nossas dificuldades, perceber os nossos erros de uma forma muito sincera, sem carregamento de culpa, mas nós entendemos onde é que estão ainda as nossas falhas. E a partir disso, partir do princípio de lutar por si. E é isso que a doutrina espírita faz por nós. Quando nós chegamos às portas de uma casa espírita pela primeira vez, e na grande maioria das vezes é assim que acontece, nós chegamos com algum problema muito sério, de saúde, de família, emocional, psíquico. E a casa nos acolhe, nos consola, a espiritualidade trabalha, ajustando os nossos centros de força, através do passe, das boas energias, e nós vamos nos sentindo melhores. Mas a partir daí, os próximos passos dependem do nosso próprio esforço. É um caminho de ascensão em que nós vamos encontrar muitas flores, mas também muitos espinhos. E aí, nesse ponto, a doutrina ela é esclarecedora, porque ela nos explica por que nós estamos vivendo esta condição atual, quem nós somos de fato, da onde que nós viemos e para onde nós vamos. A partir desse entendimento, o caminho é feito por cada um de nós. De maneira nenhuma se permita o mau humor, porque as ocorrências não se dão conforme você gostaria, ou nós gostaríamos. Toda experiência vencida promove o lutador, enquanto que a atitude negativa em relação aos enfrentamentos torna-se dificuldade para o raciocínio claro e nuvem no discernimento das ações que devem ser realizadas. Essa parte aqui foi muito bem descrita por atletas e para-atletas nas Olimpíadas. Muitos entrevistados, e principalmente os brasileiros, né, que a gente consegue entender a fala, quando perdiam as provas, e teve um particularmente, que agora não me lembro qual, mas era um atleta de corrida, ele deixou uma frase que é muito dessa explicação. Nós ficamos muito felizes com as vitórias, mas nós aprendemos mais nas derrotas. Porque a derrota nos leva a uma reflexão. E a partir do momento que a gente começa a pensar sobre os nossos erros, nós achamos o caminho de não cometermos mais. Nós começamos a achar o nosso caminho de ascensão. A alegria irá proporcionar-lhe bem-estar e lucidez para agir. A dádiva da reencarnação constitui misericórdia de Deus, que propicia o desenvolvimento da divina luz interna, que deve ser alimentada pela fé e pelo trabalho de transformação moral para melhor. Os Espíritos nos explicam que para cada espírito encarnado há uma egrégora de espíritos aguardando esta oportunidade. A reencarnação é uma dádiva. Ter um corpo físico para viver aqui no orbe terrestre, este período de aprendizagem é fundamental para a nossa jornada de evolução. Aqui, passando todas as dores e todos os amores que a vida material nos proporciona, propicia que nós
tenhamos uma grande evolução na nossa condição. Então estejamos felizes por ter recebido esta oportunidade. Advindo a desencarnação, os planos e projetos de refazimento e de transformação ficam em suspenso, porque a Terra é formosa escola de educação do ser, onde se adquirem os equipamentos iluminativos para a felicidade. Nós não enxergamos isso no primeiro momento, mas essa oportunidade que nós estamos tendo de estar aqui nesta nossa vivência, resgatando os nossos equívocos e conquistando dádivas, conquistando virtudes, acelera muito a nossa ascensão. Evite o ressumar ou o verter de amarguras em face das aflições que, por acaso, lhe visitem o coração. É aquela frase, não foca no problema, foca na solução do problema. Todos os seres humanos experimentam sofrimentos que fazem parte do cardápio existencial, desde que a Terra ainda não é o paraíso. Antes, é o seio materno que agasalha os filhos rebeldes e calcetas, ou seja, aqueles que ainda estão pagando penas, estão resgatando, dando-lhes ensejo de renovação moral, de ação dignificadora. Todos nós, a nosso tempo, estamos aqui em resgate. Se nós fôssemos espíritos mais evoluídos, nós estaríamos vivenciando essa experiência numa outra escola. Mas se nós estamos aqui no planeta Terra, é porque precisamos ainda estar aqui nessa jornada. Tanto encarnados quanto desencarnados, existe uma população terráquea que só irá migrar da Terra em duas condições. A primeira é evoluindo. A segunda é não alcançando um nível mínimo de desenvolvimento, acompanhando a Terra que está num processo de evolução. Sabemos que estamos em período de transição planetária e em algum momento a Terra alcançará o status de mundo de regeneração. E nós precisamos acompanhar esse desenvolvimento. Muitos irmãos não conseguirão. E aí serão destinados a continuar o seu processo de aprendizagem em outras escolas. Isso já aconteceu, para quem conhece história de Geoleu, com os capelinos, né? Os habitantes do sistema de Capela, que foram trazidos ao planeta Terra, quando o planeta Terra ainda era um mundo primitivo. E está acontecendo agora com irmãos que ainda são muito arraigados no ódio, no egoísmo, os irmãos muito bélicos, espíritos que não estão tendo, tiveram a sua última chance e não alcançaram essa condição necessária e poderão ser levados a uma outra escola. Isso não é uma punição. Isso não é um castigo. Isso é um resultado do nosso próprio processo evolutivo. A gente precisa da dose do remédio adequado para o problema ou para a doença que a gente tem. Todos os seres humanos... Não, desculpa. Ter problemas é característica de se estar vivo no corpo. Então, se nós estamos encarnados, nós vamos ter problemas. Dores, doenças, dificuldades. Somente não tem problemas aqueles que são alienados, que se tornam problemas para os demais. Então, irmãos, a gente sabe, todos nós vamos passar por dificuldades, muitas. E o fato de nos tornarmos espíritas não nos diminui a carga daquilo que nós precisamos viver. Muito ao contrário. A única questão, a única coisa é que, se nós temos esclarecimento e entendimento, fica mais fácil e nós ficamos mais fortalecidos para vencer aqueles problemas, aquelas situações que nós passamos ao longo da nossa vida.
Cada dia é concessão do amor para o espírito ampliar o elenco de sabedoria, desenvolver a capacidade de serviço, modelar no barro material o anjo que lhe dorme no ímã, ou seja, no cerne. Vou repetir essa frase. Modelar no barro material o anjo que lhe dorme no ímã. Todos nós somos anjos? O que o texto está dizendo é que todos nós somos perfectíveis. Nós não somos seres perfeitos, mas nós somos fadados à perfeição. Um dia nós chegaremos no cerne de Deus. Então, só por isso temos certeza que somos abençoados. E nós não estamos sozinhos na nossa jornada. Os espíritos, que são os nossos afetos, oram e nos rodeiam, estão conosco, torcendo por nós, vibrando de forma positiva. Cada um de nós tem o seu espírito protetor, que podemos chamar de anjo de guarda, que está ao nosso lado. Somos todos guiados e conduzidos pelo governador planetário, que é Jesus, nosso guia e modelo, e Maria de Nazaré, que é a mãe de todos, que atende e acode aqueles espíritos em maior sofrimento. Sorria ao dia que nasce e agradeça-lhe ao entardecer pela riqueza de lições que você armazenou. A indisposição, a revolta e o ressentimento são venenos que intoxicam o corpo e perturbam a alma, gerando doenças de várias denominações. Sentimentos de angústia, de mágoa, de inveja, de revolta, de ódio, frequentemente inseridos na nossa rotina mental e emocional, nos levam a doenças do corpo físico, que podem e muitas vezes ficam impregnadas no nosso perispírito, esse corpo mais fluídico que acompanha o espírito, e nós podemos, inclusive, carrear ou carregar essas dores, essas doenças de uma vida para outra. Então nós precisamos achar o nosso ponto de cura. A alegria é a presença de Deus no coração do ser humano. Esparza, ou seja, disperse, difunda o júbilo de encontrar-se vivo no corpo somático, lutando no bem e investindo no amor. Eu dei uma diminuída agora no final do texto, para poder ainda falar um pouco sobre nosso tema de hoje, que são as asas da felicidade. É que eu achei esse texto aqui do Marco Prisco, do Divaldo Franco, muito pertinente para a colocação da nossa conversa. Mas Asas da Felicidade, se vocês tiverem interesse na leitura, é um artigo bastante extenso até. Ele está divulgado na página do autor, Sidney Fernandes, então vocês podem procurar na rede social dele mesmo, sidneyfernandes.com.br. Ele tem um capítulo ali para as crônicas. O Sidney, ele é trabalhador na cidade de Bauru, São Paulo, lá do Centro Espírita Amor e Caridade. Ele é palestrante, ele é escritor, ele escreve crônicas em jornais, faz programa de rádio, televisão, sempre com a conotação da doutrina espírita. E esse texto aqui é um texto muito interessante porque ele traz uma fala que é de Emmanuel, coordenador espiritual de Chico Xavier, que está lá no capítulo 4 do livro Pensamento e Vida. Até eu perguntei para você mostrar lá se ele tinha o livro na livraria, mas acho que ele já foi vendido. Mas aconselho vocês a leitura, tá? Capítulo 4 do livro Pensamento e Vida. E que Emmanuel fala das asas da felicidade. Ele nos diz o seguinte: já disse que as duas asas
conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Então, é como se cada espírito fosse um pássaro com duas asas. Uma asa chama-se amor, a outra, sabedoria. Através do amor, valorizamos-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. E aí o texto discorre sobre esse tema. Mas ele fala, principalmente, irmãos, a questão que nós somos seres que estamos desenvolvendo ao mesmo tempo a nossa condição intelectual, então aprendizado mesmo, entendimento, tecnologia. Olha o que evoluímos nesses últimos 30 anos em matéria de comunicação, por exemplo. Estamos hoje falando aqui, esse material está sendo divulgado para qualquer lugar do mundo e ficará disponível para assistir o vídeo. Nós fazemos uma ligação agora para o outro lado do planeta. Há 30 anos atrás, não existia internet, como existe hoje. Então, nós estamos avançando muito na questão tecnológica. E o nosso mundo, o planeta Terra, vai muito bem nesta asa. Cada vez mais pessoas têm acesso à educação, os espíritos encarnados vão se instruindo. Mas e a outra asa? A asa da moralidade, a asa do sentimento. Este conhecimento, ele deveria elevar a outra asa. Porque se nós vamos adquirindo conhecimento, nós vamos entendendo, primeiro, que nós somos espíritos imperfeitos em evolução. Segundo, que nós não evoluímos sozinhos, nós vivemos em sociedade. Então, para que eu possa evoluir, eu preciso que o meu próximo evolua também. E terceiro, que a ascensão do planeta vai depender da melhoria da condição de todos os seus habitantes. Se todos nós tivéssemos esse entendimento, a asa da moralidade, do amor, da caridade, estaria tão desenvolvida quanto. E esse pássaro que somos cada um de nós, e que também podemos utilizar como ideia o próprio planeta Terra, só alçará voo se ambas estiverem desenvolvidas da mesma forma. Então esse é o nosso esforço, irmãos. Nós precisamos desenvolver-nos na questão de conhecimento, de estudo, frequentar os estudos da Casa Espírita, assistir palestras, ler livros, mas não é só isso. Há uma passagem de Bezerra de Menezes que inclusive fala que isso é perigoso, quando a gente estuda demais e aplica de menos. E o Sidney Feletes aqui, ele faz uma citação de um outro autor espírita, deixa eu ver se eu localizo aqui agora, só por um instantinho, que também nos fala sobre isso, que é o Richard Simonetti. Aqui. Richard Simonetti costuma, a título de pilhéria, ou seja, de graça, dizer que somos mestres em planejamento, porém incompetentes em fazejamento. A gente planeja demais e faz de menos. As asas do progresso intelectual e moral devem crescer simetricamente, sob pena de continuarmos marcando passo em interminável trânsito entre a vida espiritual e a vida material. De nada adiantará a cultura se ela não se converter em obras. Teorizar, planejar e buscar intelectualização são preciosos passos, que, contudo, ficarão mancos se não forem aplicados no divino embate da jornada evolutiva. Estejamos sempre conscientes que a doutrina espírita nos reconduz ao Evangelho de Cristo, que nos faz compreender definitivamente que a imensa evolução científica do homem deverá nos conduzir para o sol moral do mundo, a brilhar hoje como brilhava ontem, para brilhar mais intensamente amanhã.
Então, essa é a mensagem que esses textos nos deixam hoje. Nós precisamos nos desenvolver na nossa capacidade de sermos melhores para nós mesmos e sermos melhores para os outros, nos tornarmos mais caridosos, mais benevolentes, mais indulgentes, tolerantes, desenvolver as nossas qualidades, nos empenharmos naquilo que nós somos bons e naquilo que nós não somos, ir tentando melhorar pouco a pouco, não carregar culpa por ainda cometermos erros, vamos cometê-los muitas vezes, vamos cair muitas vezes, vamos ter muitas dificuldades, mas nós temos a bondade de Deus, nós temos a nossa fé, nós temos o recurso da oração, da meditação, para que nós possamos pedir auxílio. Quando a gente não der conta, a gente pedir auxílio para que a espiritualidade nos ajude a achar as saídas para os nossos problemas. Sempre carregando Jesus nos nossos corações e tendo certeza que nós estamos num caminho sem volta rumo à nossa ascensão espiritual. Que essas palavras permaneçam em nossas mentes e nossos corações, que cada um que está aqui hoje possa receber aquilo que veio buscar e aquilo que necessita da sua jornada, que nós possamos retornar aos nossos lares melhor do que chegamos, passar uma semana tranquila e nos reencontrarmos em um outro momento próximo. Que assim seja.